Sempre lembrando desse nosso quadrinho retrô, tá aqui, né? Quadrinho retrô que trata da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a liberdade dos meios de comunicação de fazer crítica a candidatos, né? Críticas e elogios, na verdade. Tá aqui, né? Houve uma interpretação conforme a Constituição dos incisos 2 e 3 do artigo 45 da Lei Eleitoral. Então, aquela história de que a gente é obrigado a se calar, não pode dar opinião, tem de tratar, não sei o quê, tá? Se eu falar de A, eu tenho que falar de B, tenho que falar de C, tenho que falar de D, tenho que falar até porque tem 8.757 candidatos. Né? Você imagina se eu fizer o elogio a um, depois eu tenho que elogiar os outros 8.756. E se eu fizer a crítica a um, depois eu tenho que criticar os outros 8.756. É 24 horas da programação. 24 horas da programação e não dará tempo. Eu sempre digo, aqueles contos assim, aqueles contos meio surrealistas do Cortázar. A gente passa a vida, né? Eu terei 180 anos falando ainda dos candidatos à eleição de 2018. Né? Obviamente, a liberdade de opinião e de expressão está garantida na Constituição, no artigo 5º, no artigo 220, né? E o Supremo reconheceu isso. Posto isso, vamos lá. Eu li, porque eu sou chato. Sou chato nada, eu sou bacana pra caramba. Né? Eu li as 80 páginas, que não foi difícil, porque é meio uma coisa meio PowerPoint, assim, meio palavras jogadas. Inclusive uma sintaxe muito parecida com a do Bolsonaro. São coisas jogadas, assim. A língua... existe uma figura de construção viciosa que se chama anacoluto. O anacoluto é um termo que não tem função sintática. Tá solto na frase, assim, ninguém entende porque tá lá. Não liga nada a ninguém. A coisa acaba não fazendo sentido. Tem ali uma coisa muito próxima do anacoluto, são frases soltas, que é o chamado programa de governo do Bolsonaro. Aí disseram, não é um programa, é um esboço de programa. Seja como programa, seja como esboço de programa, o que faz sentido ali aproxima o troço do hospício. E o que não faz sentido pode estar longe do hospício, mas também a gente não sabe do que se trata. Né? É assombroso, Né? Assombroso já desde o lema geral do programa, que é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tem uma cabudaciolada ali. Né? Porque, assim, um programa de governo que diz o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, embora Deus esteja na nossa Constituição, mas se isso está logo a primeira expressão é essa, o Brasil acima de tudo, ok. Né? Tá lá querendo emular o lema do Trump nos Estados Unidos. E Deus acima de todos, aí é preciso saber quem será o intérprete de Deus. Quem será o intérprete de Deus? O Bolsonaro? Considerando que Deus não baixará ele mesmo, ele com caixa alta. Considerando que Yav, né? Yav, procura o que é Yav, hebraico. Aquele que não tem nome, nomear Deus é reduzir Deus. É essa a ideia. Como que fica o lema para os budistas, por exemplo? Quem é budista não pode... Não faz parte. Não. Hindu? Assim, também não. Não, isso está abaixo de todos. Ateu também não. Até porque no caso de hindu são deuses, né? Quer dizer, muito Deus. Tem aquele Deus de muitas mãos, tem aquele Deus que parece um elefante. Bicho. Aí a coisa se complica. Mas não serve para eles, então. Não serve para ateu também não. Também não, né? Também não. Ateu agnóstico também não. Não. Bom, de qualquer modo, Deus acima de todos, tem que saber quem é o intérprete de Deus. Quem vai ser o nosso ayatolá? Quem vai ser o nosso mulá? Porque nas constituições islâmicas, em que o islamismo é religião oficial, você tem isso. Você tem as leis e tem, acima de tudo, a lei religiosa. Ela filtra todo o resto. O único país islâmico que não era assim, se aproximar da democracia, era a Turquia, não é mais. Já é uma ditadura. Na Indonésia, em que em tese não é assim, na prática é assim. Será o Deus cristão. Agora, Deus cristão não cuida, por exemplo, de dívida pública. Não cuida. Não.
Deus cristão não cuida de política de saúde, Deus cristão não cuida de política de educação. Aliás, Deus não cuida dessas coisas. Né? Então, já começa por aí. Aí vem uma ideia que nós já tratamos aqui, esdrúxula, de fundir um único ministério, que é transformar o Paulo Guedes em ditador do Brasil. O Ministério que chamaria de Economia juntaria Fazenda, Planejamento, as PPIs, as parcerias públicas do governo, juntaria também a... Secretaria-Geral? Não é a Secretaria-Geral, parece que é uma outra secretaria. Uma secretaria, outra, enfim, seria um super órgão, está no meu blog, veja, seria um super órgão, né, do governo, que praticamente todo o governo passaria por ali. E seria o Paulo Guedes. Então, Paulo Guedes governaria o Brasil sem ter sido eleito. Começamos bem assim. Indústria e Comércio. O Ministério da Indústria e Comércio também. E Secretaria Executiva do Programa de Parcerias de Investimentos. Secretaria Executiva do Programa de Parcerias. Então, assim, seria o governo, na prática. Tá? Ele tem uma proposta para a saúde. A proposta para a saúde é criar um cadastro geral, seja lá o que signifique, e tem um troço francamente incompreensível. Francamente incompreensível. Entra no meu blog, Vólio Bene, que tem uma hora que eu falo do negócio da saúde e está em negrito o que eu transcrevi do programa dele. Achou? Toda a força de trabalho da saúde poderá ser utilizada pelo SUS, garantindo acesso e evitando a judicialização. Isso permitirá às pessoas maior poder de escolha, compartilhando esforços da área pública com o setor privado. Todo médico brasileiro poderá atender a qualquer plano de saúde. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Todo médico poderá atender qualquer plano de saúde. Como é que é? Os médicos hoje são livres para trabalhar para planos de saúde e para atender planos de saúde. Agora, todo médico seria para poder atender cada plano de saúde, considerando a diversidade dos vários planos? Na educação, ele tem uma proposta: evitar a sexualização precoce das crianças e o debate sobre gênero. Brilhante. Tudo que a educação precisa é ter esse debate. E aí ele diz assim, mais aula de matemática e menos aula de ideologia. Seja lá o que signifique. Não é um programa de governo, é uma peroração. Segurança pública, volta à questão do lobby das armas. E aqui quero deixar claro mais uma vez, com a devida vênia, quem tem história, neste caso das armas, sou eu, não alguns vagabundos que andam por aí na internet. Quando veio o plebiscito sobre a proibição da venda de armas legais, eu fui o único cara da imprensa que deu a cara ao tapa e disse sou contra a proibição. E fui fazer debate. Aliás, fui fazer um debate no Estadão. Do outro lado tinha um militar favorável à proibição da venda de armas legais. Você imagina o Reinaldo, jornalista, debatendo com um militar que estava a favor da posição adotada oficialmente pela Rede Globo e pelos artistas da Globo. Bom, a foto minha que saiu na primeira página, eu saí com os dedos assim, eu parecia o capeta, com o dedo em gancho. Né? Uma coisa é eu ser contra a proibição da venda de armas legais. O Estatuto do Desarmamento no Brasil não proíbe que as pessoas tenham arma em casa. É mentira que proíba. Ele cria severas restrições e libera, em alguns casos, o porte de arma em ambientes públicos. Aí sim. E aí, infelizmente, o programa está cheio de mentira. Por exemplo, usa-se a Alemanha como exemplo de país armado. Sim, a Alemanha permite que as pessoas tenham armas nas suas casas. São países, os países nórdicos têm uma tradição de caça grande. Tem arma por habitante, é grande. Mas as pessoas não podem circular com a arma. A proposta do Bolsonaro é facilitar e generalizar o porte de arma. E aí é um outro delírio inacreditável, dizendo assim, desde a criação do Foro de São Paulo, que é aquela reunião de partidos de esquerda, o Foro de São Paulo foi fundado pelo Lula e pelo Fidel Castro em 1990. Desde a fundação do Foro de São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas no Brasil.
o que é que uma coisa tem a ver com outra. É como dizer que desde a vitória como é que chama a escola de samba que venceu em... desde a vitória da Padre Miguel, da Mocidade Independente... Oi? Mocidade Independente de Padre Miguel. Da Mocidade Independente de Padre Miguel, que venceu o Carnaval em 1990, desde essa data, já morreram no Brasil mais de 1 milhão de pessoas. É como dizer, Coutinho, que desde que Osiris Silva usou pela primeira vez um celular no Brasil, em 1990, já morreram mais de 1 milhão de pessoas. O que é que o Foro de São Paulo tem a ver com as mortes no Brasil? Além de ser ideologia vagabunda, com a devida vênia. Este é o candidato que lidera quando o Lula não está. Quando não tem um presidiário concorrendo, esse é o candidato que lidera. A Lava Jato realmente fez um trabalho excepcional pelo Brasil. Está de parabéns. Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, Sérgio Moro, toda essa gente está de parabéns. Quando não é um presidiário que lidera, lidera alguém que faz essa afirmação. Mas que o Foro de São Paulo, via Farc, acabou introduzindo o crack no Brasil. Estaria na origem de um monte de tragédia. Primeiro que o crack é feito aqui, a partir da cocaína. Ele é feito no Brasil. O crack não vem de fora. O que vem de fora é a cocaína. O que vem de fora é a cocaína. No Brasil, inclusive refino de cocaína, o Brasil não tem. Se tiver, é residual. O que vem de fora é a cocaína. Atenção, a cocaína consumida no Brasil, como sabem os policiais federais que estão me ouvindo, vem da Bolívia, não vem da Colômbia. Toda, praticamente, a cocaína colombiana é exportada para os Estados Unidos. Então, assim, fala-se qualquer coisa. Fala-se qualquer coisa. Agora, eu tenho uma informação para o candidato. Entre 1980 e 2014, morreram mais de 980 mil pessoas a bala no Brasil. Por tiro. 85% homicídio. Qual a fonte? O mapa da violência. Eu dou fonte. Eu dou fonte, eu não chuto, eu não vou. Mete os cotovelos, vai abrindo caminho. Eu dou fonte. Eu sou cuidadoso, eu estudo e tenho boa memória. Mas eu tenho que me armar contra o bandido. No ano passado, 2017, o número de homicídios explodiu, passa de 63 mil, mas caiu o número de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas, segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, boa parte das armas apreendidas eram armas legais, que foram roubadas ou perdidas. Ninguém está querendo tirar a arma da sua casa. O Estatuto do Desarmamento não proíbe isso. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, isso é fake news. O que o Estatuto faz é criar restrições à circulação, ao porte de arma. Ah, mas não consegue tirar porte de arma de bandido. Sim, aí a política de segurança pública tem que melhorar para que isso aconteça. Agora, uma coisa é certa, generalizar o porte, quando se sabe que boa parte das ocorrências se dá por motivo banal, aí não. Eu estou argumentando. Não é uma posição ideológica. Não é uma posição ideológica. Eu, por exemplo, achar que o mercado é melhor para resolver os problemas do Brasil é uma posição ideológica. Que eu acho que está sustentada em fatos, mas é uma posição ideológica. Há quem diga não, o Estado regulando tudo vai ser melhor. Se conseguisse ser eficiente. Nesse caso, é matemática a questão. No Japão não circula nem arma branca. Meu canivete suíço não pode no Japão. Se a polícia descobrir que eu estou com um canivete suíço, vai lá e toma.
Quer dizer, aquela cerveja que você quer abrir na calçada, não pode. Até porque não pode também. Então faz o seguinte, pelo menos vá procurar os números certos. Mas tem mais a falar depois do comercial. Estou querendo falar que o meu programa, o governo está incentivando o homossexualismo. Não é verdade. Ok, pessoal? O deputado Jair Bolsonaro nega que o trecho do programa de governo dele que fala em liberdade para escolhas afetivas seja uma tentativa de amenizar a rejeição dele na comunidade LGBT. O documento entregue ao Tribunal Superior Eleitoral defende a independência para as pessoas se relacionarem com quem quiserem e formarem famílias com quaisquer configurações, sem interferências externas. O texto contrata com as posições públicas de Bolsonaro, que já ressaltou publicamente incontáveis vezes que família, segundo a Constituição, surge a partir da união entre um homem e uma mulher. Ao jornal Folha de São Paulo, o candidato do PSL à presidência lembrou do artigo 226 da Constituição e disse que se alguém quiser achar que 2 homens ou 2 mulheres são uma família, que propõe a mudança na Constituição. Esse debate vai ficar para amanhã. Né? Porque, evidentemente, está lá, ele está falando dessa liberdade, mas está dizendo a liberdade, mas não. Mas é a página 2. Mas pera, para os gays, não. Por outro lado, sim, é verdade, o artigo 226 da Constituição realmente diz que família é entre homem e mulher. Está lá também, está na Constituição. E essa foi a primeira vez que o Supremo se meteu e disse que o que está escrito na Constituição não vale. O debate é amplíssimo. É claro que eu sou a favor da união civil, agora é claro que isso não era obra para o Supremo, né? Mas o debate é complexo, é amplo, ficará para amanhã. Tchau, beijo, voltaremos com tudo. Felicidade para todos. Fique agora com o Jornal